Milhares de pessoas em todo o mundo foram capazes de registrar de forma casual a presença de naves extraterrestres. No entanto, existe um pequeno grupo que diz falar com esses seres e muitos deles até dizem saber exatamente em que momento e lugar vão acontecer esses encontros. Esses indivíduos são conhecidos como contatados. E talvez o mais conhecido deles seja o suíço Billy Meier, que surpreende pela grande quantidade de registros que tem do fenômeno. Mas, sobretudo, pela qualidade assombrosa de suas fotografias. Billy Meier com certeza é uma referência, porque começa com as primeiras fotografias que aparecem quando começam a surgir nos anos 70. E ele tirava fotos de qualidade, apesar de que a câmera dele não era de alta definição, muito longe disso. Então, Billy Meier aparece em cena dos jornalistas que, de alguma maneira, apresentam evidências. Mas, como sempre, nesses casos, a popularidade de Billy não só atraiu os aficionados, mas até os opositores. Bom, os céticos sempre procuraram explicar a seu modo os avistamentos nessa época de discos voadores, afirmando que possivelmente eram aves, possivelmente eram reflexos do sol nas nuvens, que possivelmente eram aviões em voo ou balões de ar quente. E sempre tentaram explicar quando existe esse tipo de observações. Nesse caso, a posição deles foi explicar como algo feito pelo homem. Devido às críticas e difamações, Billy aceitou que algumas de suas fotografias fossem entregues a uma equipe de pesquisa integrada pelo coronel aposentado da Força Aérea Americana, Wendell Stevens, Thomas Welsh e Britt e Lee Elders, que levaram os filmes para seus países para poder analisá-las. Se desenvolveu tecnologia nessa época para poder analisar essas imagens e, usando computadores, fizeram uma espécie de posterização e compararam a iluminação da zona com a iluminação das naves e a iluminação do sol, das nuvens e de todo o resto que se pode ver, que se pode ver nas naves. E existe densidade de calor, existe densidade que faz com que seja completamente válido o material. As análises demonstraram que as imagens não possuíam alterações nem truques. Mas os céticos não aceitaram os resultados e alegaram que os objetos possuíam as mesmas características que o ambiente, porque eram maquetes suspensas por fios. Naquela época já se usavam maquetes no cinema, mas era uma coisa muito sofisticada naquele momento para uma pessoa do campo fazer. Uma das séries fotográficas mais espetaculares que Billy Meier fez ocorreu em 28 de março de 1975. Ela retrata uma nave em posições diferentes sobre uma colina. Foi tirado daqui? Sim, daqui. Porque comprovamos com análises que o OVNI flutua aproximadamente na mesma altura destas árvores. Sim, sim. Está aproximadamente na mesma altura. A distância daqui até lá deve ser cerca de 300 metros. Sim. Isso. Eles mediram. Mediram daqui. Do local da tomada até lá, onde a nave flutuava sobre as árvores, são cerca de 300 metros. Mais ou menos isso. Como não se pode ter acesso aos lugares que as naves sobrevoaram, os pesquisadores mediram as distâncias utilizando dispositivos caros e chegaram à conclusão de que a teoria de pequenos modelos pendurados por linhas de pescar era insustentável. Existem vários fatores, como temos OVNIs que refletem ou que se incorporam de tal forma ao ambiente. É difícil pensar que
seja uma maquete, a menos que fosse um modelo gigante. Mas também é complicado, porque teria que estar pendurado por um guindaste, então também é difícil pensar que alguém tenha feito essa façanha de construir um modelo gigante e pendurá-lo. Apesar das evidências, o ceticismo continua. Uma de suas séries mais criticadas é a chamada Bolo de Casamento. Billy Meier tirou fotografias desse OVNI, que é um OVNI que foi muito controverso por sua aparência estranha. Era como de um carro que tiraram a carroceria e se poderia ver por dentro. Eles supõem que talvez os extraterrestres estejam nos dando alguma chave do que eles conseguem com a sua tecnologia, até de antigravidade.